Vamos lá, pessoal. Dando início a nova fase do nosso podcast, agora trazendo grandes nomes da harmonização. Hoje não podia ter ninguém melhor para inaugurar do que o professor Ferrão. Ferrão, cara, é um prazer gigante ter você aqui. Obrigado por você ter vindo, ter aceitado o meu convite e espero que a gente possa, repetir isso muitas vezes e com toda a equipe também. Que isso, Rodrigo? Tudo bem? Bom dia a todos, boa tarde a todos. É uma honra para mim, muito grande estar aqui. Fico muito feliz pelo convite, principalmente pelo profissional que você é, pelo professor que você é. Muito obrigado. Então, realmente, a gente sempre preza pela qualidade, pela ética, pela retidão dentro da profissão. E a gente sabe que você é uma pessoa que preza por isso. Então é um prazer, uma honra muito grande poder estar aqui com você. Muito obrigado. Bom, hoje, assim, eu não vou falar que eu assisti uma aula de Botox, que eu dou aula de Botox. Eu assisti um show de Botox. Que isso. E eu acho que eu nunca prestei tanta atenção numa aula que eu fui revisando a minha aula toda e falando, nossa, não, graças a Deus tá tudo certo, mas eu preciso estudar muito mais. Enfim, né? Mas eu já anotei tudo que eu preciso estudar. Então vamos falar de Botox, que afinal de contas é sempre o grande assunto, tá? A gente vai fazer um jogo rápido, porque a gente quer que as pessoas entendam muitas coisas que são obscuras. E os profissionais também. Então, assim, vou começar a fazer algumas perguntas do que a gente mais escuta de questionamento. Primeira coisa, Botox. Quanto tempo isso dura? Porque cada um pensa uma coisa. Na verdade, eu só queria fazer um adendo até pro pessoal, pra gente lembrar que Botox é uma marca comercial, né? Só que o Botox virou Band-Aid, virou Gillette, virou Bombril, né? Virou um sinônimo de toxina botulínica, que é o nome Exatamente. da toxina. Mas essa coisa da durabilidade da toxina, do Botox, ele é uma coisa um pouco variável. Varia conforme, principalmente a motilidade muscular, o quanto o paciente mexe desse músculo, entendeu? Principalmente, depende da atividade física diária que esse paciente faz. Mas a média hoje em bula, em trabalhos, é em torno de 2 a 4 meses, dependendo dessa motilidade muscular principalmente. Mas não deixa de ser uma coisa individual. O que dura em você não vai durar em mim. Então é difícil a gente falar vai durar X. Nós temos que falar um X é um espaço entre. Esse espaço hoje gira em torno de 2, Rodrigo, a 4 meses a duração da toxina. Como eu escutei de um grande professor hoje, você é diferente de você mesmo, né? Exatamente. Então isso muda. E eu gosto muito porque todo mundo pega raiva de mim quando eu falo, gente, o Botox dura de 2 a 4 meses. E o povo... Vou ter que fazer de novo. O maior nome de toxina que eu conheço está falando a mesma língua. Outra coisa. Mas, por exemplo, eu recebo um paciente que fala que fez um Botox e depois de 45 dias ele foi embora. Por que isso pode acontecer? Se ele dura, vamos pôr, de 2 a 4 meses. A gente tem que entender o seguinte, o que a gente tem visto por aí muitas vezes, e vou ser bem sincero para você, Rodrigo, como sou, até alguns preços Como que você são sempre. cobrados por aí, a gente avalia muito isso relacionado à subdose. A gente sabe que quando você coloca uma dose abaixo do que é indicada para aquele músculo, muitas vezes, sei lá, para economizar, ou porque você realmente não tem o conhecimento que você teria que ter em termos de quantidade, Nem força muscular, nem nem maldade, e você trabalha com uma subdose, vai durar menos. Sim. Não tem o que ver. A gente tem que deixar claro uma coisa, a sobredose não faz durar mais, mas a subdose faz durar menos. Então a gente tem que entender que nós temos que trabalhar com doses dentro de parâmetros força muscular, dose. Entendeu? Então muitas vezes, quando se aplica uma dose menor do que é indicada para aquele músculo, o que acontece? Vai durar menos. Sim. Ela vai fazer o efeito, daqui 14 dias vai acontecer a acomodação, o paciente vai ficar feliz, mas o declínio da ação vai ser muito mais rápido quando eu trabalho com doses normais. Entendi. Também tem a parte de atividade física diária, não metabolismo, tá? Que isso não está considerado, mas sim contração muscular. Por exemplo, eu sempre falo, você pega pessoas que são, no bom sentido, ratos de academia, né? Puxa ferro, cara, ninguém puxa ferro sem contrair os músculos. Não. E a tendência é durar menos. Você não está puxando errado. Puxando errado, não está fazendo força. Bom, resolvendo não é para inventar roda, existem técnicas preconizadas, Sim. é para seguir elas. Sim, exatamente. Simples, não faz nem mais nem menos, principalmente quando é para inventar uma roda para gastar menos, né? Aí não roda, aí não roda mesmo, né? Que é uma preocupação nossa, realmente. Milagre, só tem um cara que faz. Só. Que tá lá em cima, né? Exatamente. Então, quer dizer, a gente não pode
achar que você consegue fazer um milagre em termos de valores, fazendo um trabalho como realmente tem que ser. Alguma coisa tem que não fluir legal, e geralmente é a subdose. Mas como eu disse, não só na maldade, às vezes pela própria falta de conhecimento. Que a gente acaba vendo muito toxina, mais, né? entendeu? Nós, como professores de toxina botulínica, vemos que a falta de conhecimento é muito maior que a maldade, graças a Deus. Sim, a gente tem que entender que hoje a gente passa por uma situação do ensino da harmonização facial na toxina, com muita gente curiosa, virando professor e querendo dar aula sem ter aquele estudo que você se dedica, que você tem, que você faz, de anos de experiência. Eu falo que eu sou professor universitário há 33 anos e não sei dar aula. Entendeu? Então imagina como é que funciona quem faz um curso quinta, sexta e sábado e monta o curso dele segunda. E às vezes sai por aí preconizando coisas, também não por maldade, mas muitas vezes por falta de um conhecimento científico que tem que ter, que é a base de qualquer coisa dentro de qualquer área, principalmente dentro da área da saúde. Né? Eu falo que para você ser bom tem a técnica 1000, você conhece a minha, autoral, repete 1000 vezes antes de você se considerar bom naquilo. É isso aí. Agora pergunta na lata. Dá pra fazer bigode chinês com botox? Não. Então qual que é o efeito dele se não pode fazer bigode chinês? Aí que tá, por isso a gente não indica. Entendeu? Hoje eu mostrei, tava dando aula hoje, eu mostrei. E você corre um risco de você trabalhar com o botox no bigode chinês. Nessa área passa um músculo chamado músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz. Sim. E que se você trava esse músculo e o paciente não tem o sorriso gengival, aquele sorriso que aparece a gengiva, você deixa o lábio dele lá embaixo, deixa ele com a boca envelhecida. Você deixa o paciente sem sorrir, você deixa o paciente travado. Então, eu particularmente, Ferrão, não indico botox para bigode chinês. Você quer fazer bigode chinês? Vamos fazer preenchimento, vamos usar bioestimuladores, vamos usar os produtos que, na verdade, estão na indicação, inclusive em bula. Para isso. Porque se você for ver em bula, não está escrito isso. Tá. Né? E agora, uma coisa que é muito frequente. A minha paciente veio com a mãe, toda enrugadinha. Por que o botox dela ficou bom e o da mãe não? E principalmente, por que o botox da mãe dela parece ter durado menos do que o dela? Na verdade, a gente tem que entender o seguinte: existem algumas lendas criadas por aí e a nossa função é acabar com essa lenda. A principal lenda é assim: eu aplico botox há muito tempo e não pode ficar aplicando por muito tempo, porque se aplica muito tempo, o músculo acostuma com o botox e já não fica tão bom. Isso não é verdade. Por que a senhora está falando isso? Não, porque eu aplico desde 45 anos de idade, hoje eu tenho 60 e não fica igual. Então vamos falar da filha e da mãe. Toxina, botox não é para pessoas de muita idade. A toxina pode ser usada em pessoas de 70, 80 anos? Lógico, claro. Deve, mas a pessoa com mais idade, ela já tem um envelhecimento cutâneo diferente de uma moça de 30 anos de idade, que tem um músculo forte, que tem uma pele melhor, com certeza. Já tem pele quebradinha. Então, o que acontece? Fica muito melhor em pacientes jovens com força muscular maior do que em pacientes de mais idade, que eu já preciso bioestimuladores de colágeno, que eu já preciso muitas vezes de microagulhamento, que é um tique, uma técnica de indução de colágeno, para melhorar a pele antes de fazer. Então, o paciente jovem para toxina, que nós trabalhamos com rugas dinâmicas, aquelas ela não funciona, estabelecidas, não estabelecidas, que não estão marcadas ainda, a gente fala que a pele ainda não quebrou, né? Ela funciona muito melhor, muitas vezes, do que o paciente da mais idade. Mas não que isso tenha influência com o tempo que foi feito ou porque tem idade. Não, é pela qualidade da pele da paciente de mais idade, que é normal. Por isso, a harmonização orofacial não é um procedimento. A harmonização orofacial são vários procedimentos que, ao longo da vida e ao longo do tempo, vão levando o paciente a ter um resultado feliz que ele quer. Sim. Então, muitas vezes, você faz o tratamento X, complementa com Y, coloca o Z. Quando está lá na frente, você tem que começar no X de novo, que já passou o efeito. E aí, a harmonização orofacial é uma coisa constante durante toda a vida do paciente. Show. E já que a gente está falando da idade, em relação ao botox, que idade que pode começar a fazer? Nós temos que diferenciar o botox funcional do botox estético. Vamos falar do estético, tá? Vamos. A bula diz porque tem outra pergunta falando disso. Então, a bula diz que a toxina estética, a partir de 18 anos de idade, tranquilo, tá? Eu falo, e como eu falei, toxina não é coisa, é coisa de jovem, né? Às vezes eu falo pro paciente, olha, você precisa fazer botox. Você tá me chamando de velho? Não, tô te chamando de novo, que é o novo que tem uma força maior e funciona bem o botox, tá? Né? Mas eu acho que eu acredito muito numa coisa chamada de botox preventivo, ou toxina preventiva, que deve ser usado, independente da idade, no paciente jovem, 20, 22, 25 anos de idade,
E nós temos que entender que o botox preventivo, a toxina preventiva, que é usado no paciente jovem, não é assim, eu não tenho ruga e vou usar botox para não ter ruga. Não é isso. Eu sou jovem, tenho rugas dinâmicas. Sou expressiva, fortes, vamos dizer expressiva assim. demais, meu Isso. músculo mexe muito quando eu falo. E se eu deixar esse músculo por muito tempo, ele acaba quebrando a pele, vamos dizer assim, no português, claro. Exatamente. E essa ruga dinâmica vai se tornar estática, o que é muito mais difícil de ser tratado. Sim. Então eu acredito Porque vai precisar de outros processos. outro procedimento mais complexo. Mais complexos. Isso aí vai, obviamente, encarecer mais o seu tratamento, que você poderia fazer uma toxina durante uma vida inteira e não precisar chegar nesse procedimento de uma forma tão rápida, vamos dizer assim. Eu poderia deixar isso para fazer com 70 anos, mas eu estou tendendo a fazer com 50. E mais ameno também, não... né? Você chega mais ameno. E eu poderia tá chegando nos 50 de uma maneira diferente. Sim. Entendeu? E já que a gente está falando da estética e tudo mais, serve só para estética? Não, na verdade, a gente sempre fala, e isso é uma estatística de chute, mas vamos dizer assim, não é um chute, é uma realidade que a gente vê no dia a dia. Qual é essa realidade que a gente vê no dia a dia? A realidade que a gente vê é que a toxina botulínica para estética, lógico, obviamente, que 90% da procura é para estética. Mas ela não ocupa 15, 20% do que a gente pode usar a toxina botulínica dentro da odontologia. Hoje nós temos a toxina botulínica funcional, que eu tenho paixão na minha vida em trabalhar com isso daí. Eu faço questão de nos congressos, nos meetings, sempre falar de toxina funcional nas minhas palestras, porque eu acho que a gente tem que divulgar para o paciente que tem, por exemplo, a paralisia facial. Sim. E ele tem uma assimetria e eu consigo usar o botox para corrigir a paralisia facial. O paciente que tem distonia, por exemplo, blefaroespasmo, muita gente chama de tique, fica piscando, né? E eu posso resolver isso com toxina. O paciente que tem um paciente com paralisia cerebral, uma criança com paralisia cerebral, ou um paciente que tenha Parkinson, um paciente com esclerose lateral amiotrófica, em que ele tem uma hipersalivação, que a gente chama de celorreia, ela fica babando, e ele aspira essa saliva, faz uma pneumonia aspirativa, vai para a UTI e se deixar vai a óbito. Né? E a gente trabalha junto na ortodontia, a gente trabalha junto na implantodontia, a gente trabalha para dor, para DTM, deixando claro que não é tratamento para DTM, é uma ferramenta auxiliar ao tratamento causa base. Porque senão ronco, vão tacar para ronco. Vamos falar do ronco, que me interessa muito. Entendeu? Então hoje a gente tem uma gama muito grande de procedimento para fazer. Muito legal. E para terminar, se eu quiser fazer botox e trabalhar com preenchedores, eu posso fazer ao mesmo tempo? Desde que não seja na mesma área. Tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um preenchimento de um sulco naslabial do bigode chinês e quero fazer toxina na testa, sem problema. Tá. Por que não na mesma área? Porque quando eu faço o preenchimento, eu vou manipular a área. Se eu manipulo, então vamos fazer, por exemplo, eu vou fazer sorriso gengival, que é aqui, e vou fazer bigode chinês, que é aqui. Se eu for manipular em seguida a aplicação, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou espalhar essa toxina para músculos que eu não quero. E aí você vai ter efeitos que você não quer. Vou ter efeito que vou acabar entortando o paciente no português, claro. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um preenchimento numa área de bigode chinês, vou fazer uma toxina na testa, na glabela, no pé de galinha, na ruga periorbital, sem problema. Então, se não for na mesma área, pode e aproveita e já faz e já aproveita o procedimento. Mesmo, né? É isso entendeu? aí. Agora, na mesma área, eu prefiro fazer em tempos diferentes. Show. Bom, pessoal, eu acho que a gente conseguiu de uma maneira extremamente ágil tirar a grande maioria das dúvidas que chega pra gente. Sim. A Fer ajudou a gente. Ô Fer, nós ainda vamos botar você na câmera aqui, viu? E eu queria agradecer muito o seu tempo, muito, muito. A gente tá corrido, a gente tá no meio da pós, naquele horário apertado do almoço. Vamos ter que almoçar correndo porque você veio fazer o podcast. Vamos indo pra clínica já, que nós temos muito paciente já tarde. Mas eu agradeço profundamente a sua presença e por você disponibilizar a equipe. Então, pessoal, depois do Ferrão, todo mês nós vamos ter novas informações e sempre distribuindo isso para vocês de uma maneira bem legal e também para toda a equipe. Muito, muito obrigado, professor. É isso, Rodrigo. Eu que agradeço de coração. É uma honra muito grande, prazer muito grande estar aqui com você. Parabéns pelo seu espaço, parabéns pelo seu profissionalismo. Obrigado a Fernanda de ter organizado nosso curso, coordenar nosso curso com tanto profissionalismo aqui em Botucatu. E em breve vamos estar juntos novamente, se Deus quiser. Foi uma honra muito grande. É um prazer. Obrigado. Gente, fique com Deus e daqui a pouco temos mais um grande nome aqui. Não tão grande, mas um grande nome. Muito obrigado.